Boa tarde, presidente. Boa Oi, tarde. senhor presidente. Aqui é a Tiana do Acervo, eu que vou acompanhar o senhor hoje neste evento, tá bom? Você vai acompanhar Antes, ou vai dirigir o evento? acompanhar, é o senhor que vai dar as regras no final, né? Tá Eu bom, vou não, eu aqui não. só pedir só um minutinho, que eu vou passar o banner dos nossos patrocinadores. São eles que nos apoiam e, graças a eles, a gente consegue, então, realizar esse evento que vocês estão participando hoje. A primeira aluna é a Bruna Arnandes. Bruna, cadê você? Eu. Oi, tudo bom? Ali. Boa tarde. Eu queria saber como que o senhor avalia essa polarização da política que está tendo, dessa frente do crescimento da extrema-direita, e se isso é um exemplo da manifestação do AI-5, e se tem correspondência do cenário atual com o cenário que antecedeu o golpe de 64? Vamos lá. Bom, hoje você tem polarização, não só no Brasil. O mundo está polarizado, mas aqui está muito mais polarizado por razão eventual. O presidente tem obsessão, olhar para um lado das coisas, não para o conjunto das coisas, né? Eu não creio que haja risco de golpe, como houve antes do passado. Eu vivi épocas difíceis aqui no Brasil, né? Porque a sociedade não está nesse mood, nessa onda de golpe, nem coisa nenhuma. Cada um está cuidando um pouco de si e tem a pandemia. Quando terminar a pandemia, agora nós estamos todos com medo. Eu, pelo menos, estou com medo. Em casa, não sei o quê e tal. Porque na minha idade, o bicho mata, né? E, enfim, quando terminar a pandemia, pode ser que haja um pouco de movimentação na sociedade e tal. E aí que nós vamos ver como é que as coisas vão se desdobrar. Mas eu acho que não há risco institucional. Eu vivi muitas épocas em que havia risco institucional. Aqui essa polarização se dá dentro do jogo democrático, por enquanto, né? Eu acho que vai permanecer assim. Pode haver manifestações de grupos de pessoas que vão além do limite do razoável numa democracia. Eu não creio que haja um clima, como houve no passado, para os militares tomarem o poder, a direita tomar o poder, porque não é propriamente. Aqui não houve direita propriamente dita. Eles são. O presidente é conservador, mas ele nem sabe o que é direita, o que é esquerda, nem coisa nenhuma. Foi na onda do antilulismo. Pintaram o Lula como um perigo vermelho, como se nós estivéssemos na Guerra Fria ainda, né? Então, houve uma reação contra o Lula e tal, contra o PT, e no embrulho, mas não, a imprensa está livre. Enquanto tiver a imprensa livre, e nós pudermos falar sem medo, isso é muito importante, falar sem medo. Você tem um clima que não permite golpe, no sentido anterior. Porque quando é que houve golpe aqui? Houve golpe quando a população perde o interesse pelas coisas políticas, porque a vida está ruim, tem que cuidar de si mesmo, como agora, na pandemia, e quando há um perigo real, ou imaginário, às vezes é imaginário, uma mudança, e no passado havia a presença de Cuba. Então, isso aqui no Brasil, Cuba é uma ilha, está lá longe, está na dela, não está movimentando a política. Então, eu não vejo que haja risco maior de quebra das instituições. Certo, muito obrigada. Ok, então. Obrigada, Bruna. A gente vai, então, para a próxima pergunta, que é com a Ana Luísa. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de saber quais são os caminhos que o senhor acredita serem mais viáveis para a dissolução de preconceitos com minorias e grupos marginalizados, como a comunidade LGBT, as mulheres, os indígenas e a comunidade afrodescendente, quando inseridos no ambiente político, levando-se em conta a valiosidade da representatividade dos interesses das mesmas. Eu já vivi épocas de muito mais preconceito. Agora você tem relativamente menos do que em outras épocas, mas há preconceito na sociedade, contra tudo que você mencionou aí, né? Bom, eu pessoalmente, eu não sou a pessoa criada na base do preconceito, para mim dá no mesmo. Eu acho que as pessoas decidem até certo ponto as suas formas de comportamento, desde que elas não te agridam, não vejo por que reprimir, né? Eu não creio que na nossa sociedade você tenha clima para um preconceito desse tipo. Pode haver resistência, vai ser mais difícil para o grupo LGBT, não sei o que, é mais difícil arranjar emprego, tudo isso é mais complicado, né? Mas não creio que se chegue a ponto de perseguição,
bater nas pessoas, esse tipo de coisa. A sociedade, eu vivi nos Estados Unidos, vivi na Europa e tal. Nos Estados Unidos, a sociedade era uma sociedade muito mais rígida e muito preconceito contra negro, né? Real. Quer dizer, havia nos colégios, nos ônibus, proibido sentar negro, né? Esse tipo de coisa, né? Bom, isso houve muita luta daqueles que eram vítimas do preconceito para a sociedade hoje ser uma sociedade mais aberta. Mas a cultura ainda é restritiva. A nossa cultura é perigosa porque ela é absorvente. Ela dá a impressão que deixa tudo. E, na verdade, não é bem assim. Dá a impressão, a pessoa pode acreditar que é assim, não é bem assim. Mas, em comparação, quando você tem um preconceito real, aberto, é melhor. Não sei se é melhor, mas, enfim, é outro tipo de sociedade, né? Eu não creio que, a partir das resistências que existem, são muitas no Brasil, a esses comportamentos que não seguem a regra, você tenha condições de impor normas ou de punir as pessoas abertamente, ou punir indiretamente, mas não abertamente. Enfim, eu acho que na medida em que a sociedade se torna com mais liberdade, mais democracia, mais participação, por exemplo, pego o caso das mulheres. Quando eu era jovem, criança, mulher era uma coisa diferente de homem. Hoje, não, depende de cada um, depende da capacidade e tal. Claro que tem alguma discriminação ainda, eu sei que tem, né? Há muito menos do que tinha no passado. Ou então, mesmo na questão de negro, eu escrevi livros sobre isso, preconceito de cor no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não sei o quê, São Paulo. Fiz muita pesquisa. Bom, existe, você não pode dizer que não exista, existe, né? Mas hoje as pessoas têm um pouco mais inibição para dar margem ao seu sentimento negativo com relação a esses grupos. E quando dão, a reação, né? Isso depende sempre da capacidade que tem os grupos que são discriminados de reagirem. Enquanto você tem liberdade de opinião, formal pelo menos, quando tem liberdade de eleição, quando você tem liberdade de ir e vir na rua, por mais que as pessoas digam coisas que não são agradáveis, não conseguem fazer coisas que não são agradáveis com os grupos que são discriminados. Nós estamos nessa situação. A discriminação, inegavelmente, existe resistências. Agora, serão capazes de se transformar em resistência real, proibir pela lei ou proibir o acesso? Pode, vai dificultar, mas não creio que chegue a ponto de proibir. Não há apoio na cultura brasileira, até o momento, pelo menos, para tal comportamento. O que não implica em deixar como está. Ou as pessoas que são discriminadas reagem e gritam, ou então os discriminadores vão continuar discriminando. Isso é sempre assim, tem que haver luta. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de saber como a sua formação em ciências sociais contribui para o seu ingresso na carreira política e na sua atuação como presidente do Brasil. Muito. Muito. Por quê? Porque eu fui formado como sociólogo que fazia pesquisa de campo, chamava, né? Então, eu conheço a realidade brasileira, não é conheço de livro, eu conheço também de ver. E isso me influenciou muito. Mas não era só isso, a minha família já tinha participação política, meu pai foi deputado, era general, não sei o quê. Eu conhecia de família bastante, mas aumentou muito a profissão de sociólogo na medida que você passa de ser apenas teórico e passa a fazer pesquisa, entrar em contato com as pessoas, isso treina. A vida política é uma vida que depende de você, tem que gostar dos outros. Se não gostar dos outros, está perdido na política. Você não fica isolado. Você tem que gostar de falar com o povo. Eu me lembro quando eu era presidente, os motoristas da presidência e tal, viu um montinho de gente fugir. Eu digo, mas por que isso? Porque é o contrário. Os políticos precisam conversar com as pessoas, ouvir das pessoas. Então, a minha formação de sociólogo me ajudou muito nesse sentido, porque eu fui formado, fui treinado em ser pesquisador, não apenas ser leitor de livros e teórico, mas fazer pesquisa, e no meu caso, pesquisa com negro. Então, eu conheci as favelas de São Paulo e de São Paulo para o Sul, não de ouvir falar, mas de ir lá, de falar com as pessoas, né? Então, você tem noção da realidade, você conhece, sabe da situação. E o político que não sabe, imagina. E quando ele é muito de elite, ele nem imagina, ele não consegue saber. Porque mesmo que ele queira, ele vai vocalizar de uma maneira que não é real, né? No meu caso, eu sempre ouvi as pessoas com atenção. Por quê? Porque uma pessoa treinada em sociologia sabe que tem que ouvir os outros com atenção. Senão você está errado. Tem que ser, não faz boa pesquisa. Tem que conversar. Quem não gosta do outro não faz política. Você tem que gostar. E esse outro não pode ser igual a você só. Tem que ser pessoas diferentes também.
Eu acho que esse treino, você andar na escala social, de cima a baixo o tempo todo, é bom para quem faz sociologia, mas também para quem faz política. Então, certamente, a minha formação me influenciou muito na vida política depois. Eu nunca tive dificuldade. Primeiro que era professor. O professor fala. Ou é capaz de falar ou está perdido. Né? Um mau professor é aquele que não é capaz de motivar o aluno. O mau político também. Se ele não é capaz de motivar o eleitor, ele está perdido. Né? E agora, outra coisa é você ser dirigente de um país, ou ministro, qualquer coisa assim. Aí, além disso, tem que ter capacidade. Além de você conversar com todo mundo, você tem que ter uma noção. E tem que ter um objetivo. Né? Isso, né, claro, isso não vem diretamente da sociologia, da formação que você tem na escola, mas você aprende na vida. Mas não tem modo de você ter, ou ser bom sociólogo de campo, ou bom político, sem ter contato com as pessoas. Tem que ver, a realidade no livro é uma coisa, na vida é outra. Não é que é diferente, mas é outra coisa, né? Tem outra natureza. Você tem que conhecer, tem que ter algum tipo de simpatia, estar junto do outro, não é apenas saber com o objeto o outro, mas também você tem que sentir proximidade com o outro. Então, nesse sentido, sem dúvida, a minha formação me ajudou muito. Obrigada, Isabela. Próxima pergunta é do Eduardo Carvalho. Cadê o Eduardo? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Então, durante a pandemia, a gente sabe que as escolas municipais e estaduais estão sendo bastante afetadas. Diante disso, o que o senhor faria para melhorar a situação delas? Bom, vamos ver como é. Mas isso pega todo mundo. Eu fico irritado de ficar aqui trancado em casa, né? Bom, e a gente tem que entender que aglomeração não pode. E eu posso entender que nas escolas você tem que tomar cuidado. Agora, não, a meu ver, não deve levar isso muito ao pé da letra. Você tem que levar o cuidado, mas não na abertura. Daqui a pouco vai ter que começar, pouco a pouco, progressivamente, reabrir escolas, né? Porque senão fica difícil você transmitir. Uma coisa é você estar a presença direta ali, outra coisa é pelo livro, mesmo pela internet, né? Tem gente que é treinada nisso. Nós estamos fazendo uma conversa, vocês estão em casa, eu estou aqui em minha casa. Bom, mas isso não é bom no conjunto, na vida. O bom é você ter contato direto, você influenciar o outro. Porque na vida de professor, pelo menos na minha experiência, não é que o professor chega lá e falava assim em latim antigamente, mas Magita dixit, o professor falou, está falado. Não é assim, você tem que ouvir. O aluno também reage. Isso está fazendo falta. Falta para os alunos e falta para os professores também, o contato humano. Agora, em primeiro lugar, é a saúde. Então, nós temos que primeiro ver. Dá para você ter uma conversa, como nós estamos fazendo por internet, tudo bem. Dá para ir além. Assim que seja possível, dar um passo adiante. Eu acho isso. Agora, eu não sou precipitado. Eu acho que aí quem tem que dar a última palavra são os que entendem de sanitaristas, os médicos que entendem de condições de saúde, de convivência, como é que transmite o vírus. Tem que tomar cuidado, não é para você ir adoidado. Mas eu acho que também tem limite. Você vê, eu vejo, às vezes, as praias, meus filhos moram no Rio, as praias do Rio estão cheias de gente. É verdade. Porque com o sol, como eu fico em casa, né? Eu sou velho, fico em casa. E trabalho em casa e tal, mas eu entendo que já há um impulso, sobretudo os mais jovens, para ir para a rua. Mas com cuidado. Aqui você tem aglomeração, eu vejo nos jornais toda hora, tem muita aglomeração. E isso pode transmitir crescentemente o coronavírus. O animal se transmite pelo ar que você passa, respira, transpira, sei lá o quê. Então, tem que tomar cuidado. Mas assim que seja possível, com precaução, eu acho que vamos ter que reabrir aulas também. Além do que, olha, eu já passei da idade, mas quando você tem a idade de ter criança em casa, não é fácil, não. Eu vejo, meus netos são grandes, são bisnetos, né? Não é fácil. Quer dizer, chega um momento que a família não aguenta. Então, tem que ponderar. Não pode abrir, porque se abrir tudo de repente, vai transmitir mesmo. E também tem que, pouco a pouco, ir deixando, na medida em que a gente acompanha os dados, os médicos digam que pode, tem que fazer. Tem que ousar um pouquinho, não muito. Se ousar muito, é morte na certa. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. A próxima pergunta é do João Victor Brito. João?
Cadê o João? Olá. João? Estou vendo. Bom, a gente sabe que você ser uma figura pública muda completamente sua vida e sua visão de mundo. Principalmente porque você não só uma figura pública, mas um presidente que tinha muito poder de decisão sobre muitas pessoas. Eu queria saber o que essa vida te deu mudou sua visão de mundo, como ela mudou sua visão de mundo e que lições você tirou dela. Vamos lá. Bom, eu quando cheguei à presidência, eu já era uma pessoa tinha 62 anos, sei lá o quê. Vou fazer 90 agora. Bom, então já era uma pessoa madura. Eu já era professor aqui nos Estados Unidos, na França. Eu conhecia o mundo, vivi em vários lugares. Fui obrigado a viver muitos anos no Chile por causa do regime militar aqui. Enfim, sem dúvida alguma, isso influenciou na minha ação como político, né? Eu fui treinado em conviver com situações diferentes, culturas diferentes, né? E, de alguma maneira, os mais jovens têm uma visão diferente do mundo. Diferente não quer dizer pior nem melhor, é diferente. Você tem que entender, né? E você não pode imaginar que com a experiência que cada um tem de sua vida, que o outro que não tem a mesma vai viver da mesma maneira, vai viver diferentemente. Você tem que respeitar a diversidade. Então, isso, nesse sentido, a minha experiência de homem público, foi útil para a vida, melhor, de acadêmico, foi útil para a vida política, né? Eu, quando fui para o Senado, eu já tinha sido professor, eu sou aposentado da USP, né? Da Universidade de São Paulo. Eu já tinha sido professor nos Estados Unidos, já tinha sido professor na França. Enfim, eu já tinha uma experiência grande quando eu fui para o governo. E isso ajuda você. Primeiro, eu falo várias línguas, que eu fui obrigado, não é uma virtude. Eu vivi fora, você vai falar o quê? Tem que falar. Então, isso ajuda, né? Ajuda, você pega o telefone e fala, né? Eu não sei se o presidente atual pega o telefone e fala com alguém. Então, deve falar com os ajudantes dele aqui no Brasil. Mas lá fora é difícil, porque precisa tem sempre... É muito formal quando você é presidente, é muito difícil você pegar o telefone e falar com o outro. Eu falava com vários, né? Com o americano, que era o Clinton, eu falava com ele, assim que havia necessidade, eu falava. Na América Latina nem se fala, porque eu vivi no Chile, eu falo espanhol, claro. Enfim, na França também, né? Então, eu tinha uma certa capacidade de diálogo que vem da experiência profissional. Nesse sentido, foi útil, né? Não é que você precise ser professor para ser político, não precisa. Mas você precisa ter a capacidade de se relacionar com as pessoas. Senão você vai querer impor a sua vontade. Se você tem uma política democrática, como é o caso da nossa aqui, mais ou menos, você tem que convencer o outro. O que quer dizer convencer, etimologicamente? Convencer, vencer junto. Você não vê porque impõe, você vê porque convence o outro. O outro está do seu lado porque você está falando e faz sentido para ele. Então, isso me ajudou muito na vida política, minha experiência profissional. Quando eu cheguei no Senado, eu fui eleito senador aqui em São Paulo. Eu fui senador há vários anos. Cheguei no Senado com um certo receio, mas eu tinha experiência. Fui do Conselho da Universidade de São Paulo, conselho que dirige a universidade, representando os antigos alunos, depois os doutores, depois os professores, os docentes, sei lá o quê. Fui muitos anos. Bom, é a mesma coisa. Mas quando chega lá, só tinha aquela velharia, agora sou eu. Estou na idade deles, né? Porque aí todo mundo falava mal, é difícil, não sei o quê e tal. Bom, eu fui treinado conversando com essa gente, né? Então, para mim, não foi surpreendente chegar ao Senado. Eu havia o Conselho Universitário, que era uma espécie de Senado da USP, né? Havia 2 ou 3 que eram eleitos, eu era eleito. Então, fui representante dos ex-alunos, sei lá do que, livre docente, e fui sendo. Então, eu tinha treinamento, isso ajudou bastante. Mas o mais importante, isso não é necessário para você ser um bom político. O que é necessário é você ter abertura de espírito para ouvir o outro. Isso é fundamental. Você não vê a diferença, você chega lá e vai querer impor. Não é assim. Quando você chega lá, você tem que ouvir, né? Se o parlamento tem uma vantagem, eu fui senador há muitos anos, é que você é obrigado a ouvir. Chega lá, ouvir todo mundo. As pessoas representam os seus estados. Eles são diferentes. Se fossem iguais, não tinha graça. Mas cada um tem uma peculiaridade, né? E você tem que se habituar com essa diversidade e entender que você, para conseguir alguma coisa, precisa de apoio. Apoio de quem? Dos diversos, não é só dos iguais, né? Então, quando eu cheguei na presidência,
Eu não tinha a ideia de que, porque eu estou presidente, eu vou mandar. Não é assim. Tem que falar. O que eu fazia? Eu falava muito pelo rádio, porque o rádio é um elemento muito bom nessas coisas. Que ninguém vê, é de manhã cedinho, tem programa de rádio, de auditório, né? Que você fala com o Brasil todo, do interior, né? E você falava, eu falava sem parar, explicava o que eu queria fazer, não sei o quê e tal. Nem sempre se consegue, mas se você ficar na mão só dos partidos, ou só do Congresso, bom, os interesses estão organizados, constituídos. Você tem que ter um público que vá além disso aí, né? Não é fácil. Você tem que ter experiência de que o Brasil é muito diferente. Eu tinha experiência da América Latina, bastante. Bom, que também é diferente, né? Se você chega lá, quando ali para cima, está perdido. Não vai aprender nada, não vai fazer nada. Você tem que chegar lá com relativa humildade, né? Então, a minha formação me ajudou bastante nesse sentido de entender que o importante é o ser humano que é diverso. Você não adianta te dar ordem porque ele não cumpre. Você tem que convencer, tem que chegar lá e motivá-los para fazer alguma coisa, explicar por quê, né? Às vezes tem razão, você tem que tomar decisão, mas se você não sabe, você vai reagir de acordo com o seu interesse, não com o do mais amplo. Se o presidente tem interesse mais amplo que o de cada um, ele tem que explicar. Não é fácil ser político no sentido positivo. Não é por acaso que o povo, em geral, não gosta dos políticos, porque os políticos, em geral, também não ligam para o povo. É isso. Penso eu, não sei. Obrigada, é isso mesmo. Obrigada, João Vitor. A próxima pergunta é do Samuel Fernandes. Samuel Fernandes. Boa tarde. Opa. Apareceu. O que o senhor acredita ser fundamental para o melhor desenvolvimento econômico e social do Brasil durante a pandemia do Covid-19? E qual o erro que a atual gestão está cometendo na condução desse cenário? Bom, para o desenvolvimento do Brasil, você precisa de produção, tem que ter investimento. Em economia, o desenvolvimento é igual ao investimento. O que é investimento? É o capital que é poupado e posto na produção. Então, você tem que ter um fluxo contínuo de crescimento, de investimento. Quando a economia do país começa a não crescer, os problemas começam a existir. O primeiro é o desemprego. Nós estamos assistindo uma fase em que é difícil crescer, porque o investimento é pequeno e começa a haver desemprego. Acho que isso é fundamental. Em segundo lugar, no caso de cada um, dos valores meus, é você fazer isso dentro da liberdade, com a democracia. É mais difícil, talvez, porque você tem que ouvir todo mundo, ou ouvir a maioria, né? E tem o parlamento, que quem não entende o parlamento, o presidente do Brasil, que não tem hábito de dar atenção ao parlamento, em geral, pode correr o risco de cair, porque o parlamento, que parece que ele não existe, uma certa hora ele tem poder, né? E os partidos é a mesma coisa. Os partidos dão a sensação, em geral, de que não existem, né? É uma briga danada entre eles e tal, não tem. Mas na hora H, se você não tiver uma base no Congresso, é difícil. Você vê atualmente. O que o presidente está tentando fazer? Aumentar a sua base. Com o quê? Com o que eles chamam lá de centrão, que é um conjunto de partidos, entre aspas, brasileiros, ou seja, pessoas que são eleitos, têm uma ligação entre si e usam recursos para poder manter seu eleitorado, mas não tem provavelmente uma ideologia. Mas ele tem que juntar, porque se não tiver maioria no Congresso, não aprova nada. E ao não aprovar nada, corre o risco de ficar um governo mal avaliado pelo povo. E mal avaliado pelo povo, há risco do Congresso interferir e derrubar o presidente e tal. Enfim, não é fácil essa coisa da vida política, e a minha experiência como professor e como sociólogo, e também o fato de ter sido banido do Brasil. Antes disso, eu já conhecia bastante o mundo, mas fui banido uma época, tive que viver fora. Isso indiretamente ajudou, porque me deu conhecimento da diversidade do mundo, respeito às diferenças, né? E eu usei uma palavra que eu gosto de dizer: respeito. Se você não tem respeito ao outro, bom, você vai impor. E isso tudo bem, você tendo força para impor, mas quanto tempo você tem força? Tem um momento que você não perde essa força. Você precisa do outro. Então é melhor que você tenha o consentimento do outro. Então você tem que falar, tem que convencer, né? É o que eu acho. Obrigado. Obrigada, Samuel. A próxima pergunta é da Yasmin Frederici. Friedrich. Oi. Então,
Senhor presidente, nós temos acompanhado que o Brasil está perdendo um pouquinho, né, o seu protagonismo em relação ao BRICS. Em que aspecto o senhor considera que o atraso da vacina contra o coronavírus e a falta de investimentos na ciência, tecnologia e educação tem agravado essa perda? Eu não tenho dúvida que tem agravado. Eu acho que nós temos no Brasil, é difícil que os dirigentes do Brasil, aos dirigentes do Brasil, entender que aqui, sem haver aumento, generalização do conhecimento, você não vai adiante. Por que não vai adiante? Porque a sociedade que nós vivemos chama-se sociedade do conhecimento, não é do Brasil, do mundo. Se você não tem conhecimento, você não faz, não avança. E vai ser cada vez mais assim. Nós estamos agora conversando aqui entre nós porque tem internet, né? E são técnicas modernas. Quando eu era criança, era rádio, não tinha televisão. Agora tem televisão. E assim vai, né? Nós mandamos o homem à Lua, mandamos a outros planetas, não sei o quê. Quer dizer, se o Brasil perder a capacidade, o governo, não o Brasil, perder a capacidade de entender que tem que investir em ciência e tecnologia, e que isso é um investimento, entre aspas, perdido, quer dizer, não é para ter resultado, o resultado aparece, mas não vem automaticamente, depende de você ter outras condições, tem que propiciar um clima de liberdade, de pesquisa, de competição, uma opção de características, você perde a vez na história. Então, eu acho que, crescentemente, você tem que olhar para a questão educacional, não só porque ela é importante em si mesma, mas também é bom para o Brasil crescer, né? E na medida que você perde esse sentimento, que nós estamos avançando, é ruim para o país. Nós estamos avançando. Se você olhar a quantidade de analfabetos que havia na minha época de estudante ou de criança, é enorme. Hoje diminuiu. A qualidade do ensino é ruim. Depende. Não se aprende só na escola, aprende com a escola, com o contato de uns com os outros, né? Não é só a coisa formal, é a convivência, que é muito importante. Então, o fato de ter quase toda a população na idade de escolar na escola é muito importante. Mesmo que o professor não seja excelente, isso varia, uns são bons, outros mais ou menos, outros são ruins, o contato ajuda, você aprende. A escola não é só uma coisa formal, um que sabe e outro que não sabe, é mais diferente. Você troca experiências o tempo todo, né? E se o professor for bom, ele também sabe disso. Ele é bom mais ou menos, ninguém é bom perfeito. Tem que ouvir o outro. Eu acho que é muito importante ter essa possibilidade de convivência na escola. Por isso eu falei o que disse aqui há pouco, que assim que seja possível, é preciso reabrir as escolas. Com cuidado, porque não adianta reabrir e o jeito morrer. Não, tem que se reabrir para viver. Mas você não terá vida no futuro se não houver escola, se não houver talento, se não houver pesquisa, se não houver conhecimento. E esse é o nosso desafio. A sociedade que nós vivemos é do conhecimento. Muito obrigada. Nada, mais. Obrigada, Yasmin. A próxima é de uma Yasmin também, a Yasmin Alves. Vamos ver. Cadê a outra Yasmin? Onde é que ela está? Boa tarde. Senhor presidente, como conciliar desenvolvimento econômico e ambiental considerando as desigualdades sociais? É a maior dificuldade que nós temos. Sempre que me perguntam quais são os problemas do Brasil, em primeiro lugar, eu digo, olha aqui, o maior problema nosso é da desigualdade. Ela é tão grande que ficou natural. Você não liga, você não vê a desigualdade, né? Mas ela existe, né? Eu acho que você não vai conseguir avançar na economia se você não conseguir também redistribuir melhor a renda, né? Fácil de falar e difícil de fazer, né? Eu vejo, por exemplo, no meu caso, fez o plano real. Tá bem, o real, mas o real é meio, não é em si uma política. Não, também mas fiz o real, mas eu fiz a reforma agrária, o problema da educação, né? Eu sempre dei muita importância à ciência e tecnologia. Enfim, essas questões, para mim, são mais importantes do que simplesmente você conseguir uma moeda estável e conseguir, portanto, que os capitalistas invistam e tenham lucro. É bom que tenham, mas é bom também que você tenha governo que leve para políticas sociais e políticas adequadas, que para nós é fundamental. Integração. A desigualdade é muito grande no Brasil. Eu disse aqui que nós vivemos como quase natural. Olha, eu moro aqui em Higienópolis, um bairro de São Paulo, de classe média alta. Ao lado da minha casa tem um cara que mora numa escadaria aqui. Mora aqui porque aqui ninguém o chateia. Então, também tem o outro lado. Os outros, ninguém vê que ele está ali. A pobreza fica invisível.
mais acomodados, né? Eu acho que isso os políticos têm a necessidade, além da vantagem, porque precisa do voto, de ter que chegar perto. Isso é importante, tem que ver como é que é a situação. E a vida não é fácil, a vida é dura no Brasil, é difícil. Para quem tem experiência de outros países, sabe que aqui a vida é difícil para o povo. A maioria tem que levantar cedo, pegar ônibus leva um tempo enorme, tem que pegar metrô, não sei o quê. Não é como nessa altura da vida, tem automóvel, tem motorista, tem tudo. E daí? Mas não é isso que é a vida do povo. O povo tem uma vida sofrida. Então, eu acho que, ok, você não vai conseguir o que nós almejamos para um país moderno, dinâmico, com uma sociedade aberta, se você não tiver também um olhar para a desigualdade, que é muito grande entre nós. Eu diria que é o principal desafio que nós temos aqui para diante, para crescer como país, é ter mais igualdade. Eu vivi nos Estados Unidos, como eu já disse aqui, e na Europa. Vivi na França, vivi na Inglaterra. Bom, também há desigualdade lá, mas menor do que aqui. Não há tanta miséria. Aqui no Brasil ainda há miséria. Há gente que não tem como viver. Sobrevive, não vive. Né? Isso não é bom, isso é ruim. Se vai um vizinho nosso, Uruguai ou Argentina, e mesmo o Chile, é diferente. Já estamos num outro estágio social. Nós somos economicamente mais poderosos do que eles. O Brasil, o PIB do Brasil, a indústria de São Paulo, não sei o quê, tudo bem. Mas não, a distribuição aqui ainda é muito deficiente. Nós precisamos olhar mais para a questão, a meu ver, da igualdade, melhorar as condições de vida da população. Porque quem já tem, já se vira sozinho. Mas quem não tem, precisa de algum empurrão nesse sentido. Eu acho que é isso. Obrigada. A gente vai agora para a penúltima pergunta já. Bueno. A Paola Ferrari. Paola Ferrari. Italiana, não? Paola? Mais ou menos. Boa tarde, senhor presidente. Paola? Então, a gente sabe. Paola é italiano. Então, Paola. A gente sabe que o presidente não governa o país sozinho. E eu queria saber como que era o seu diálogo com as outras esferas e os poderes políticos durante os seus mandatos. Bom, o presidente não governa até certo ponto, né? Governar significa você ter caminho. Quando o presidente não tem ele próprio um caminho, não quer levar o país para certa direção, vai contemporizando. Tem poder, mas não sabe o que fazer com o poder, né? O poder só serve para a sociedade quando quem tem o poder usa o poder numa certa direção. Então, o presidente, a meu ver, tem a obrigação de dizer ao país qual é o rumo, né? Eu sempre dizia isso quando eu era presidente. Qual é o rumo que nós estamos indo? Para que direção? Vai diminuir a desigualdade? Vai melhorar a educação? Vai não sei o quê? Não é só o PIB. O PIB é importante, porque sem o PIB não existe nada. Tem que ter emprego, né? Mas, além do emprego, tem que ter objetivos que são, digamos, socioculturais. Então, e isso não adianta o presidente ter. Ele tem que compartilhar, tem que convencer os outros daquele caminho. Os outros, no caso do presidente, primeiro a burocracia, ela reage. A burocracia tem seus vícios, não sei o que lá, seu modo de funcionar. Você tem que ganhar a burocracia. Não adianta lutar contra ela, que você vai perder a luta. Você tem que saber comandar a burocracia. Mas não só a burocracia. Tem o Congresso. O Congresso é muito importante no país. Qualquer país democrático tem Congresso. O Congresso pesa. O Congresso é a diversidade, né? Eu tinha uma vantagem, que eu fui senador há muitos anos, então eu conhecia o Congresso. Conhecer não quer dizer que está de acordo, pode não estar. Mas você sabe que se você não tiver a maioria, não há o que fazer. Você tem que ganhar essa maioria, né? Bom, dizem que essa maioria se ganha só com nomeações. Em parte é verdade, mas só em parte. Porque quando o povo está do seu lado, a maioria vem. O que é um político tradicional? Quer se reeleger. Quando o povo está seguindo alguém, se alguém está contra, está mal. Então, é melhor você estar bem com o povo. Como é que você vai estar bem com o povo? Tem que garantir para o povo a coisas fundamentais. A principal coisa é emprego, educação para os filhos e um mínimo de vida decente, né? Crescimento da economia, emprego, essa coisa assim, né? Bom, se você não estiver bem com o povo, aí os políticos tomam a rédea de tudo. É sempre uma luta. Nunca é dado. O poder não é dado. Você tem que conquistá-lo, tem que tomar e tem que saber manejar. Saber manejar não é mandar autoritariamente, é convencer. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Tem que convencer. É muito difícil, porque você não pode imaginar que as pessoas estejam ali porque são boazinhas. Estão ali porque representam interesses.
E o país é composto não só de valores, de crenças, mas também de interesses. Então, o interesse legítimo depende. Alguns vão ajudar. Não é? Então, o presidente tem que expressar também um caminho que dê um crescimento da economia. Isso melhora a vida das pessoas. A tendência é que os mais ricos fiquem sempre mais ricos e não olhem para os mais pobres. O presidente tem que equilibrar esse processo. Não pode embarcar na canoa só porque o cara é rico. Mas tem rico que produz. E tem rico que não produz. Tem rico que vive do governo. Tem rico que vive do mercado. Tem que ver qual é o rico, de que maneira faz. E qual é o seu ideal também, qual é o seu objetivo. E é muito complicado. Não é bom ser presidente, do ponto de vista de estilo de vida, né? Mas é necessário. Você tem que ter alguém que comande. Às vezes não é o presidente quem comanda. E o presidente não comanda tudo, nem sabe de muita coisa, né? Ele dá o rumo, quando consegue dar. Quando consegue, o máximo que o presidente pode fazer é dar o rumo, porque depende da ação dos outros. Quando esse rumo é aceito pela população, a coisa anda. Quando não é aceito pela população, não anda. Mesmo que os políticos queiram. Tentam, não conseguem. Aí pode dar ditadura, aí se obriga. Né? Dura um tempo, mas não dura todo o tempo. Né? Não é bom, pelo menos eu não acho. Eu fui vítima de ditadura, não gosto de ditadura. Bom, então você tem que saber lidar com a burocracia, especialmente com a militar. Meu pai era militar, meu avô também, então para mim eu não tenho medo de militar, não acho que sejam em si negativos, depende. Entendeu? Então, você tem que comandar militares. Né? Não é fácil. Cada arma tem os seus objetivos, suas especificidades. Você tem que ter um certo conhecimento disso. Tem que conhecer o Congresso, tem que conhecer a mídia, os jornalistas, que é muito importante. Eles transmitem a sua opinião e podem deformar, porque não são bem informados, às vezes. Pode ver que tem má fé, ou às vezes tem objetivos contrários. Mas tudo tem que ser levado em consideração. E aí você tem que ter capacidade, tem que ouvi-lo, eu acho, e falar. Né? Falar com eles, falar com todo mundo, tentar convencer. É isso, na democracia. Se for na coisa autoritária, você pode vencer pela força, ou, como o caso de aqui no Brasil, tivemos Getúlio Vargas, eu conheci há muitos anos. Ele tinha capacidade, o povo gostava dele. Ele pulava, fechou as instituições, perseguiu, não sei o quê, mas o povo gostava dele. Por quê? Porque ele deu condição de vida para as pessoas. Tá? Então, eu não acho que seja o melhor caminho. Tem que ser, ele foi depois, veio a democracia. Eu prefiro a democracia. Tá? Então, mas, de qualquer maneira, em qualquer que seja o regime, ou você tem a capacidade de ter a maioria do seu lado, e não é a maioria formal, é sentir a maioria mesmo, e, portanto, está fazendo uma política que atenda aos interesses e aos valores dessa maioria, ou você fica isolado. Né? E você pode governar. Eu não quero dar exemplos concretos, mas eu vi presidente que fica com a estátua. Também. Pensa que é muito grande e tal, mas não, acaba caindo, ou acaba ficando paralisado. Por forças que aparentemente são menos poderosas que a do presidente. Né? Enfim, é um jogo da vida, não é só do poder. Na família não é mais ou menos assim. Eu tenho o pai, a mãe, tenho os irmãos, não sei o que, briga, quem manda, não manda. E em todo lado, muda às vezes o teatro que você está, de operações. Mas no fundo, é lidar com o ser humano. O ser humano é difícil, não é? Não é Maria vai com as outras. Faz, você tem que convencer, você tem que ter. E se você não tiver rumo, você está perdido. Você não vai convencer ninguém, você não tem rumo, você não sabe o que você quer. Né? Você tem que querer alguma coisa. Pode ser certo, pode ser errado, mas tem que ter para o outro dizer, eu vou, eu não vou, não sei o quê. Enfim, a vida na família é a mesma coisa. A diferença é que o efeito da sua ação é mais amplo. As consequências podem ser mais amplas. E também os problemas são grandes. Né? Mas na família são grandes também. Né? E no trabalho são grandes também. Gosto, não gosto, implico, não sei o que lá, não ganho bem, não sei o que, reclama. Enfim, é a vida. Se você fugir da vida, está perdido. Você tem que enfrentar a vida como ela é. E tentar melhorá-la. Você não ficar também tudo de acordo. Não, você não é acordo nada. Depende do quê. Tem que ter opinião, valores, acreditar. Quem não acredita, está perdido. Entendi. Muito obrigada. Obrigada, Paola. A gente vai aqui para a última pergunta, mas como hoje está indo excepcionalmente rápido, a gente vai abrir para mais 3 perguntas. Então, se alguém quiser fazer mais perguntas, eu peço que, por favor, coloque no chat. Quero fazer uma pergunta que depois eu chamo na sequência. Então, a gente está abrindo para mais 3, além da próxima que eu vou chamar, tá bom?
Vamos lá. A próxima pergunta, então, é do Pedro Henrique Egito. Oi. Pedro? Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. O senhor acredita que o Enem é uma prova justa quando compara-se a qualidade de ensino de uma escola pública com a escola particular, onde, geralmente, os alunos de uma escola pública, os alunos de escola particular possuem condições de pagar um cursinho complementando o aprendizado, enquanto alguns alunos de escola pública, com a qualidade de aprendizagem inferior ou com condição socioeconômica deficitária, não possuem a mesma oportunidade? Não, eu acho que... Mas aí não é a escola, é que a sociedade nossa é dividida em classes. Tem gente rica e tem gente pobre, né? A escola pública, quando ela é boa. Eu fiz um curso primário no Rio, secundário em São Paulo, em escola privada. Depois eu fui para a USP, Universidade de São Paulo, que é pública. Pô, a USP era melhor do que as escolas privadas que eu frequentei. E eram boas, né? Então, é variável. Você tem que ter bom ensino. Pode ter na escola pública, pode ter na escola privada. Agora, o problema é que a nossa sociedade é uma sociedade de classes. Então, dá mais chance àqueles que têm dinheiro, têm recursos. Nasceu, por acaso, uma família que tem meios, tem mais oportunidade de vida. Agora, a escola devia ser um fator de equalização. Não é completamente, mas é melhor ter escola do que não ter escola. E melhor ter escola, mesmo que seja ruim, do que não ter escola. Num país do tamanho do Brasil, você não pode dizer que a escola pública seja ruim. Depende. Tem boas e tem ruins, né? No meu tempo, quando eu era estudante de secundário, colégio primário, a escola famosa é Caetano de Campos. Hoje já está Secretaria de Educação lá na Praça da República, não sei o quê. Era ali. Depois foi a Faculdade de Filosofia lá mesmo. Bem, Caetano de Campos era boa, todo mundo queria entrar. Ou então, algumas escolas religiosas, que eram de boa qualidade e tal. Todo mundo queria entrar, né? Todo mundo quer. Quem tinha recurso ia para escolas eclesiais. Os outros iam para a escola, quando podiam, havia concurso, vai para a Caetano de Campos, se conseguisse. Bom, eu acho que hoje melhorou nesse sentido, que deu mais acesso. Tem mais gente incluída na escola, né? A qualidade, piorou muito a qualidade. Talvez, se abre muito, claro, tem que ter uns são bons, outros mais, mas na média não é assim. Na média no Brasil, no passado, o número de analfabetos era muito grande. Quando eu nasci, talvez 70% da população não sabia ler e escrever. Hoje não é assim. Escreve mal, lê mal, eu sei, mas sabe alguma coisa, consegue apreender alguma coisa. Então, eu não tenho a visão de que as coisas estão piorando, nem no ensino. O ensino foi bom na minha época. Mas para quantos? Eu fui aluno aqui da Universidade de São Paulo. Quando eu fiz sociologia lá, ciências sociais. No meu tempo, eram, 10, 12 alunos por turma. Bom, claro que os professores eram estrangeiros, davam aula para mim em francês, em geral. Bom, você entendia. Por quê? Porque eu vinha de classe mais ou menos abastada, senão eu não entendia francês. E o professor não estava nem ligando, falava a língua que ele sabia. E os alunos sabiam, mais ou menos. Alguns não sabiam nada, outros sabiam. E tinha que se virar para poder... Mas isso é bom? Não é bom, não. O bom é dar aula em português, que vocês têm, né? O bom é você ter a possibilidade de ter bons professores que falem português. É bom saber outras línguas? É bom, mas é opcional, não é fundamental. Você acha que os americanos sabem falar outra língua que não inglês? Não sabem. Vai lá dar aula em outra língua, ninguém vai entender nada. Ou na França. E cada um pensa que a sua língua é fantástica, melhor que todas. Bom, nós aqui que temos mania de macaquear, achando que não, se não souber inglês, está perdido. Não está perdido, não. No futuro tem que saber chinês, russo, também, inglês, alemão, sei lá. Bom, quanto mais souber, melhor é. Mas você não pode criar a ideia de que ou sabe essas coisas, ou seja, ou nasceu na elite, ou então você está perdido. Aqui você tem que a educação é para a maioria, o ensino público é para a maioria, não é? E, ora, a maioria não tem essas condições. Então, eu tenho que ver que há boas escolas públicas. Isso significa que você deve ter todas públicas? Não. Quem puder pagar a escola privada, pois que pague. Mas quem é que pode pagar? É caro. A vida, hoje, um curso qualquer custa dinheiro. Então, é bom que tenha também escola pública. Se não tiver escola pública, estão perdidos no Brasil. E não se faz um país. Não é só no Brasil. É assim na França, é assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, qualquer lugar rico do mundo, você já tem também que ter um acesso à educação. Nós conseguimos, a duras penas, ampliar
o acesso à educação. Eu acho que é uma coisa importante. Ah, mas a escola tem baixa qualidade. Mas eu já disse aqui, tem baixa qualidade, pode até ter uma ou outra, mas você aprende um com o outro. A escola não é só para ter o professor chegar lá e dar aula, é para você conviver com as pessoas, aprender o convívio com os outros, né? Então, nesse sentido, eu acho que no Brasil nós estamos melhorando, nós não estamos andando para trás. Essa ideia de, no meu tempo era bom, é conversa. Era bom para mim, mas não era bom para a maioria das pessoas, né? Então, você tem que olhar, não era bom para a maioria, é melhor agora do que foi no passado. Então, temos que ter confiança e vamos aproveitar as escolas, vamos melhorar as escolas, claro, se puder, não é fácil, né? E se não tiver condição de melhorar a escola, nós mesmos vamos melhorar, cada um vai por si, até certo ponto. Né? É o que eu acho. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, agora a gente vai prosseguir para as perguntas que vieram pelo chat. Então, a próxima pergunta vem da Isabel Carvalho. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse projeto. Senhor presidente, se o real continuar sendo desvalorizado perante as maiores moedas mundiais, existe a possibilidade da criação de outra moeda nacional? E ainda, quais medidas adotar para impedir essa desvalorização e qual seria o impacto em uma possível mudança monetária? Vamos lá. Em primeiro lugar, como você é obrigado a fazer uma mudança monetária, você é obrigado. Por quê? Porque a moeda corrente perdeu o valor. Quer dizer, a inflação foi alta. Né? Bom, nós não estamos nesse ponto, diz respeito ao real. Você tem inflação? Tem. Mas ela não é o que era antes. No tempo que eu fui ministro da Fazenda do Brasil, a moeda, que era o Cruzeiro novo, Cruzeiro não sei o que lá, a inflação era diária, não era mensal, nem anual. Você sentia a perda do valor da moeda. Né? Aqui nós não estamos numa situação desse tipo. Na verdade, a moeda reflete a economia, não é ela em si, ela reflete a estabilidade da economia. Você tem que olhar para tudo, para exportação, para consumo interno, para produção industrial, para os serviços. A moeda reflete tudo isso. Bom, nós temos, é preciso tomar sempre cuidado, olhar para a moeda, para ver quem tem responsabilidade política deve olhar para a moeda, para ver está vendo se a desvalorização é muito rápida ou não. O nosso governo no Brasil, a estrutura estatal, no meu tempo, estávamos habituados à inflação, era caótico. Você não imagina o que é fazer um orçamento quando tem inflação. O orçamento não vale, é um papel que não tem sentido, porque tudo o valor vai ser diferente e tal. Então é tudo muito caótico, você não sabe, não tem dados, não tem informação. Você tem que organizar o setor público para depois organizar o setor privado para que possa ter uma moeda que funcione. Bom, era muito diferente. Hoje não vejo que nós estejamos numa situação semelhante àquela que eu tive que enfrentar. Por sorte, espero que tenhamos conseguido, por muitos anos, por muitas décadas, manter uma certa estabilidade. É uma certa estabilidade, porque a moeda está sempre em relação a outras moedas, o valor pode subir, pode diminuir, pode aumentar e tal. Quando nós criamos o real, $1 era igual a R$1. Hoje, $1 vale R$5. Né? A diferença é grande. Tempo de troca, não sei o que. Portanto, houve algum tipo de perda de valor do real. Mas não chegamos ainda à perda que se reflete no dia a dia das pessoas. Você sabe, você vai fazer uma compra, meu Deus, está cara a vida. Sempre reclama que a vida está cara, e deve estar mesmo. Mas não chegou a ter a perda de valor da moeda. Então, eu acho que é preciso tomar atenção. A moeda é muito importante que os governos sejam capazes de entender o que é isso e tomem medidas. A principal medida é com relação ao próprio governo, quer dizer, não gastar além do que é possível. Bom, no Brasil, se atribui tudo ao governo. Então, o governo tem que investir, o governo tem que fazer. Não é bem assim. Nós somos uma economia mais madura, tem investidores privados que têm papel no capítulo também, e o governo tem que entender desse processo e tomar atenção. E a maneira mais fácil do governo se enganar é fazer dívida. Toma dinheiro emprestado. Isso custa. Você não paga na hora, mas o outro governo vai pagar. E a dívida vai crescendo. Quando a dívida se torna explosiva, a moeda perde valor também aqui dentro. Né? Porque eu lá de fora não vou ser complacência, vem juros em cima, e não sei o quê e tal. Enfim, é preciso sempre olhar com atenção para manter um equilíbrio relativo. Esse equilíbrio é sempre relativo, porque
o país se transforma, e ao se transformar tem efeito na economia, tem efeito, portanto, na moeda também. Mas o franco, eu me lembro do franco, mudou a moeda na França. Depois que veio não sei como é que chama, o franco de hoje, acabou, fazer só o franco, né? E está valendo. Então, o real é muito importante prezar a moeda. Não por ela em si, não é isso. É que ela reflete a situação da economia. Reflete a capacidade do fim do governo e dos empresários de investir, tomar conta, não gastar mais do que pode. Enfim, é isso, é difícil. O bom é estar como eu sou aposentado, aí é ótimo, critica e tal, e não tem responsabilidade. Quando você tem a responsabilidade de tomar decisão, a primeira decisão de tomar cuidado é olhar sempre para a moeda. Cuidado com a inflação. Esse bicho é como o coronavírus. Menos espera, ele te come. Muito obrigada. Seguindo aqui a ordem de inscrições do chat, e eu não sei se eu vou falar o nome corretamente, mas Vanilce Pio, é isso? Isso. Boa tarde, senhor presidente. Eu não vou fazer uma pergunta para o senhor, eu vou fazer um pedido para o senhor. Eu represento o setor de orientação educacional do colégio da Fundação Zé Renner, e muito me encantou ouvir o senhor conversar com os nossos alunos e falar, sobretudo, sobre uma palavra importante que é cara para o senhor, que é o respeito, e falar sobre humildade. Diante de tudo que o senhor partilhou hoje com a gente, eu queria fazer um pedido muito especial, que o senhor compartilhasse nesse momento conosco uma mensagem que para o senhor seja muito importante durante toda a vida, né? O senhor é muito competente, experiente, humano, deu para a gente perceber. Então, eu queria que o senhor compartilhasse uma mensagem para a gente levar para a vida. O que para o senhor é muito caro, o que para o senhor é muito valioso, o que é fundamental nessa vida. O que o senhor aprendeu com toda essa experiência humana, técnica? Eu acho que o fundamental, para mim, é você acreditar em alguma coisa, ter valor. Acreditar e se jogar. E tem que ter paciência, porque você não consegue de repente. Tem que compartilhar, como eu disse aqui, convencer os outros. Mas tem que ter valor. Tem que saber o que você quer. Por que você quer? Qual é o valor? O valor varia. Cada um tem suas crenças, né? E seus objetivos. Mas tem que ter. Quando você vive uma situação que você perdeu o valor, perdeu o sentido da vida. O sentido da vida é você dar. Cada um dá o seu. Cada um põe o que você acha que é o correto. Um vai ser freira, outro vai ser professor, outro vai ser trabalhador. Enfim, cada um tem sua alternativa. Tudo isso pode ser feito com valor. Você acreditando, jogando-se, mas acredita. Senão não vale a pena. Se você não acreditar, para quê? Está perdido. É o que eu acho. Muito obrigada, senhor presidente. Então, agora a gente caminha para a última pergunta da Maria Clara. Vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Então, recentemente, em uma entrevista, o senhor disse que o seu maior medo no Brasil é o atual quadro da falta de segurança devido à distância entre a população, emprego e liberdade, e que a política seria um importante fator na diminuição desse quadro de falta de segurança. De que maneira a política conseguiria diminuir esse quadro de maneira efetiva? Bem, veja, nós vivemos em cidades, né, São Paulo, e mesmo assim a gente tem uma certa insegurança, né? Tem medo, às vezes, na rua, não sei o quê, pensa que pode roubar alguma coisa. Bom, isso diminuiu essa insegurança, por quê? Porque tem mais bairros e mais seguros do que outros, né? Bom, eu acho que é importante que o governo preste atenção à questão de segurança. Mas segurança não pode ser vista só como repressão. Tem que ter. Se não houver repressão, está perdido, porque a bandidagem toma conta, né? Qual é a grande diferença entre o Rio e São Paulo? Tem pessoa que aqui tem mais governo, enquanto que no Rio dá a sensação, eu moro aqui e lá, dá a sensação de ter menos governo. Isso, aí no Brasil, as pessoas ligam sempre à pobreza. Não necessariamente. O pobre é decente, é honesto em geral. Não é visão da classe média que acha que o pobre é o malandro, que vai roubar, vai assaltar. Eu estou falando do que eu conheço. As coisas mudam. Mas eu conheço favela de São Paulo, Cortiço, favela do Rio. Bom, eu moro no Rio, na praia, para ver como é que chama, São Conrado.
E às vezes eu vou para outros lados, eu passo pela favela da Rocinha. O meu motorista não quer. Diz que é perigoso. Não é perigoso. Não é perigoso. É o bairro. É preconceito de quem nunca andou. Né? Bom, enfim, eu não acho que a culpa seja da pobreza. A culpa não é questão de culpa. Você pode ser assaltado nos Estados Unidos, em Nova York. Pode ser assaltado. Né? Depende das circunstâncias, você pode. Né? E tem menos insegurança na Europa. Uma vez eu fui à Polônia. Eu tinha um amigo aqui, já morreu, mas que era polonês, e brasileiro polonês. E ele foi me apresentar a um diretor de um filme, projeto de um diretor de cinema, acho que era Vaida, uma coisa assim, na Polônia. Eu fui à casa dele. Bom, fui à noite. A casa dele era um bairro de classe média, aparentemente, mas era muita árvore, muito escuro. Eu tinha medo. Ele riu de mim. Porque eles não têm medo de assalto, não tinham nessa época na Polônia. Né? Eles tinham outros medos. Tinha medo da polícia, podia bater na porta e prender à noite, essas coisas. Mas não do assalto na rua. Nós ainda tínhamos medo do assalto. Enfim, isso varia de situação para situação. Uma vez eu fui aos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos, em Princeton, era professor por lá, e teve um aluno meu que disse, olha, eu queria que o senhor conhecesse a minha avó, em Nova York. Eu fui com ele, encontrei com ele na New York University, que fica na Quinta Avenida, encontramos lá e pegamos um carro dele e fomos para o Brooklyn. Não era Brooklyn, um outro bairro lá, que era bairro pobre dos Estados Unidos. E, bom, cheguei na casa da avó, ela não falava inglês, ela tinha nascido em Puerto Rico e falava espanhol. E tinha um retrato do Kennedy na casa. E tinha uma porta e uma cancela na casa dele. Quando ela saía, ela chamava os netos para poder sair acompanhado, senão apanhava dos vizinhos, porque a vida era dura nos Estados Unidos. Bom, isso era Nova York, não faz uns 30, 40 anos isso, mas era assim, né, no subúrbio de Nova York. Em compensação, eu morava em Princeton, em Princeton não tinha muro nas casas. Quer dizer, então, a sensação de insegurança depende muito da sua vivência, qual é a condição que você vive, né? E do seu conhecimento também. Quando você não conhece, tem medo. Né? Eu tive medo da Polônia, que era bobagem, não havia esse risco na Polônia. Né? E eu tinha menos medo dos Estados Unidos, eu devia ter mais medo. Mas onde eu morava, nos Estados Unidos, não tinha, não havia a sensação de medo. Né? Bom, então, essa insegurança precisa ser combatida. Com o crescimento da economia, as coisas melhoram, mas não necessariamente nessas áreas. Os Estados Unidos já era um país próspero e tinha insegurança, né? Porque havia muita luta racial também e tal, havia preconceito, essa coisa. Enfim, mas eu acho que aqui no nosso caso é preciso também treinar o que é a segurança. O que é a segurança? Você não pode ter segurança porque o outro tem com a arma e bate nos mais pobres. Não é justo, né? Não é humano, não é normal, não é? Você precisa conhecer, tem que chegar perto. Eu acho que isso é talvez o conselho muito importante para tudo na vida. Você não conhece, não chega perto, não vai saber nada. Você vai imaginar as coisas, vai ter medo. Ele tem medo que não conhece. Quando você conhece, você tem menos medo. Às vezes a situação é perigosa, mesmo conhecendo, você fica com medo. Mas às vezes não é perigo nenhum. Você é que tem medo. Porque contágio, aqui no Brasil, em grande parte, o medo, quando você fala de medo, é porque não conhece. Às vezes há lugares que são perigosos mesmo, é possível. Tá? Há situações que são difíceis, mas você precisa chegar perto. E não adianta você ter bom policiamento. Ajuda. Tá? Na Polônia, eu quase não vi guarda. Na verdade, o regime era autoritário. Eu quase não vi guarda. Nos Estados Unidos, você vê, não nas zonas pobres, não vê guarda nenhum. Tá? Aqui no Brasil, também não vê. Você vai andar na periferia, não vê guarda. Tá? Bom, mas você pode ter medo do quê? Tem medo da insegurança que vem de você mesmo, não conhece. Você se sente mais confortável nos seus arredores, que você conhece. Não quer dizer que sejam melhores. Pode ser, pode não ser, depende. Você se sente mais confortável à medida que você conhece. Eu acho que, no caso aqui, nosso, aqui, a educação ajuda você a ter mais proximidade e menos medo. Claro que, de repente, tem um bandido para fazer o quê? Põe na cadeia. Tem que ter cadeia, tem que ter justiça. A coisa que nos horripila. Agora mesmo no Rio, mataram uma criança. É uma coisa que choca todo mundo. Pessoa de classe média confortável e mata. Pois é, isso acontece. Não é pobre.
e matou, né? E uma criança, né? Então, você tem riscos em toda parte. Quanto menos risco, melhor para quem vive numa sociedade. E quanto mais desenvolvida é a sociedade, menos medo você tem, porque menos risco você sente. As coisas são mais seguras, ou pelo menos você tem a impressão de que são seguras. E tendo a impressão já ajuda. E sendo medo, melhor ainda, né? Educação ajuda também. Emprego ajuda também. Porque, no caso do Brasil, nós temos medo dos pobres. Quem tem medo de pobre. Por quê? O cara é pobre não porque queira, porque é a condição que ele foi imposta pelas circunstâncias da vida dele. Então, não precisa ter medo isso. Eu digo, o fato de eu ser sociólogo de campo, estudar negro e tal, me ajudou a conhecer a realidade. Quando você conhece a realidade, você tem menos medo dela. Depende, tem situações que você sabe se esquivar dela, porque você sabe que é perigoso, melhor não entrar, né? Quando você não tem esse tipo de experiência, quando você fica fechado em si mesmo, tem medo de tudo. Não é bom viver com medo. O medo é um perigo, o medo te motiva, é um mau conselheiro. Quando você tem medo do futuro, meu Deus, aí está perdido. Bom, aí eu estou devaneando em outras questões. Muito obrigada. Obrigada, gente. Nós estamos, então, encerrando o nosso evento. Quero agradecer a todos, a presença de todos, à Fundação Zé Renner, às coordenadoras dos colégios, a todos os alunos que participaram. Quero mostrar aqui, mais uma vez, o nosso banner. São eles que permitem a realização do nosso evento. O nosso próximo encontro vai acontecer no dia 28 de abril, com a Escola Estadual Conselheiro Crispiniano. Mais uma vez, obrigada à presença de todos, aos que tiveram coragem de fazer pergunta, porque eu sei que nem sempre, né, é fácil. Então, muito obrigada a todos e até um próximo encontro. Até por lá. Tchau, presidente. Tchau. Nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.